paz do Senhor e que Deus te abençoe. Eu quero dar continuidade no meu testemunho. Eu fui vítima de obra de macumbaria, magia negra. Como eu falei para vocês, na época eu tinha 24 anos e eu não queria ser crente. A verdade é que eu não suportava crente. Eu ria, eu zombava. Eu era uma pessoa assim muito vaidosa. E o Senhor, Ele achou essa forma de entrar na minha vida permitiu, né? Porque o diabo não pode fazer nada contra a minha vida e a tua vida se não vier o poder do céu. Deus permitiu que fosse feita aquela obra de macumbaria para que eu parasse, para me frear, para me parar. O que Deus manda eu te falar nessa tarde? Se você está orando por alguém, essa pessoa parece que não quer se converter, é vaidosa, vive na prostituição, vive no mundo, não quer dar ouvido a ninguém, nem pai, nem mãe, nem amigo, nem ninguém, fique em paz. Só ora e coloca na mão de Deus. Eu tenho certeza que tinha muitas servas do Senhor orando por mim. Porque eu lembro que tinha uma mulher que era crente, eu era amiga, muito amiga da filha dela, ela sempre convidava nós para ir à igreja. Depois que eu fui para a igreja Herdeiro do Trono, quando eu me internei no Hospital das Clínicas, com essa enfermidade, eu já conhecia a palavra. Eu não queria obedecer. Eu não queria servir a Deus, eu não queria me batizar. E aí, quando eu entrei no Hospital das Clínicas, foi feito muitos exames. Você imagine, hoje eu estou com 57 anos, eu tinha 24. Mais de 30 anos atrás, os médicos faziam todo tipo de exame, que é um dos hospitais maiores da América Latina, e o diagnóstico não saía. Mas eu quero te falar uma coisa, quando é obra de macumbaria, principalmente a magia negra que a pessoa já faz para matar, né? Essa pessoa que fez essa obra de macumbaria para mim, uma amiga minha chegou em mim e disse assim, olha, ela disse que só acredita que o diabo existe na hora que você estiver no caixão e ela tocar no seu corpo e ver que você está morta. Você vê como vai, até onde vai a maldade do ser humano, né? E ali eu no Hospital das Clínicas, como eu disse, eu estava com uma freira, era eu e ela no quarto, não eram muito pacientes. O Hospital das Clínicas é um lugar muito bom, né? Ninguém quer ir, mas desde que está enfermo e tem a graça de entrar ali, tem todo tipo de exame, todo tratamento. E mesmo eles sabendo que não tem cura o problema, eles não mandam você vir embora para casa. Você só sai de lá ou curado ou no caixão. Aí a freira ia para a missa que tinha no Hospital das Clínicas e eu ia para os cultos. E eu fiquei internada 3 meses, mesmo depois quando eu recebi minha cura, que eu comecei a ir para a igreja, dentro do Hospital das Clínicas, para fazer aquele propósito de 7 semanas, eu ia para os cultos lá em cima. E eu lembro que era uma pastora que estava na frente. E ela disse assim, todos os doentes foram saindo, né? Porque os cultos é para todos os enfermos. E eu fui saindo e ela disse assim, moça, Deus mandou eu te dar um recado. E eu falei, pode falar. Ela disse assim, Deus manda te entregar Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E eu ri.
eu disse assim, eu já entreguei a minha vida a Jesus. Eu sei que eu vou morrer, fui desenganada do médico e eu não vou viver. Ela disse, vai, Deus vai te curar, você vai voltar e tomar conta de tudo que é teu. Hoje a minha filha tem 32, vai 33 anos, mas minha filha era uma criança. Meu marido, na época, ele já faleceu, né? Meu primeiro marido, o pai da minha filha, eles combinaram da minha filha ficar com a minha irmã mais velha, que ela tinha umas condições melhores, ia manter a mesma condição de vida que a minha filha tinha. E eu tinha uma amiga, que ela era gerente das lojas, eu tinha 3 floriculturas, como eu falei, 12 funcionários, e ela ia no Hospital das Clínicas, porque eu passei uma autorização para ela tocar loja. E ela ia com aquele cheque lá. E aquele cheque, eu assinava para ela ir fazer compra. Os 20 tarão, as 20 folhas. E o Senhor tinha mandado uma profecia por um senhorzinho bem simples. Eu lembro que na época eu tinha tirado uma Saveiro 0. E eu era uma pessoa assim muito vaidosa, não minto para vocês, um pouco debochada. Eu debochava dos crentes, eu ria, como diz aqui no Nordeste, eu mangava, eu zombava. E aí a minha amiga disse, olha, antes de eu me internar, vamos num senhor que ele ora e Deus usa muito ele em revelação. Eu disse, vamos, porque, irmão, quando a gente está doente, a gente vai para tudo que é lugar. A única coisa que a gente não quer é obedecer a Deus, quando você não quer ser crente. E aí eu falei, vamos. E eu fui naquele senhorzinho, eu lembro que eu usava salto muito alto, e para mim descer para aquela casa, era uma escada bem baixa, assim, era descida. E uma dificuldade, eu usava salto, eu era muito, irmão, vaidosa. E aí, ele orou em mim e disse assim, olha, o Senhor vai mandar 4 ventos e vai tirar tudo que você tem, você vai ficar pobre. E aí eu lembro que eu abri minha carteira e era a maior nota que eu tinha, era R$ 50. Na época eu acho que era cruzeiro, né? E eu sei que era a maior nota que eu tinha na carteira. E eu olhei para a Naí, para essa menina que era gerente da loja, e disse assim, eu vou dar esse dinheiro para ele, porque ele está muito necessitado. Ele não tinha nada, irmãos, ele só tinha Jesus mesmo. Um caso humilde, simples, mas Deus era na vida daquele homem. Mas eu zombei. Eu não acreditei, porque eu não conhecia o Espírito Santo de Deus. Eu não conhecia as coisas de Deus. E aí, aquela freira, todo dia, quando eu me internei, a Naí ia no hospital. Eu assinava as 20 talão de cheque e ela ia no agiota e trocava por dinheiro. Irmãos, ela fez uma mansão, ela não fez uma casa. Porque como os médicos juntaram a minha família e ela fazia parte da família, porque era gerente, sabiam que eu ia morrer. E ela tinha certeza que eu não ia mais sair do hospital. Ela começou a trocar os cheques com a agiota e ela começou a desvaziar as floriculturas. Quando eu tive um encontro com Jesus de verdade, era porque eu estava com aquela freira e todo dia quando nós acordávamos para ir tomar banho, as enfermeiras entravam para trocar os lençóis do quarto, que nós tomava banho, que tudo estava arrumadinho, ela dizia assim, abra a Bíblia e vê o que Deus quer falar conosco hoje. Como anteriormente eu falei para vocês, na hora que eu fiquei doente, eu só disse assim, Jesus, eu conheço 2 lados da moeda. Eu sei o que é ter uma prosperidade, como eu disse, eu não era rica, mas eu era bem próspera, né? Eu
Eu tive muitos amigos, fui em muitos lugares chiques, tenho a melhor roupa que eu quero, mas eu não quero ir para o inferno. Eu já tinha entregado a minha vida a Jesus. Eu lia muito a Bíblia e todo dia, quando nós acordava, a freira dizia isso. E eu dizia, mas a senhora, sendo freira, estudou mais do que eu e pede para mim ler a palavra. Ela dizia, Deus é contigo. E ela tinha câncer de pele. E graças a Deus, irmão, ela também não morreu, ela foi curada. Nós duas tivemos alta igual. Só que quando eu recebi a cura, eu ainda fui fazer uma bactéria de exame, muitos exames, para comprovar que realmente eu estava curada. Hoje eu faço missão aqui em Alagoas, Palmeira dos Índios, uma cidade do interior. E quando eu disse para a médica que eu recebi alta, ainda fiquei tendo tratamento de 15 em 15 dias, porque foi muito sério, né? E eu disse para ela, eu vou para o Nordeste, porque, irmão, eu perdi tudo. Se cumpriu a profecia do irmão. Quando eu saí, que eu fui ver o meu carro na garagem, fui pegar para visitar a loja, eu só tinha os funcionários. Não tinha estoque na loja, não tinha mercadoria. E era rica, era com uma casona e muito bem de vida. E aí, aquilo para mim, eu não sabia, o mundo desmoronou. Então, o que aconteceu comigo? Eu vendi tudo que eu tinha. Eu vendi carro, eu vendi maquinário para pagar todos os funcionários. Eu lembro que na época só quem tinha DVD era rico. Eu vendi até coisas de dentro de casa, para que outras doei, depois que eu não pude mais. Porque assim, eu era tão vaidosa que eu não pensava em ter uma casa própria. Todo mundo me aconselhava, eu dizia, eu quero morar na casa que eu quero, que eu gosto. Eu tenho condições de pagar o aluguel, para que eu vou fazer uma casa? Eu tinha essa cabeça. Eu não pensava no futuro, não. E aí, quando eu não podia mais, não tinha mais emprego, não tinha mais loja, não tinha mais funcionário, e aquela mulher do Hospital das Clínicas me entregou a profecia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E realmente ele fez. Ele fez com que eu me curasse, ele desfez a obra de macumbaria, a magia negra, só que a profecia também do Senhorzinho se cumpriu. Eu fiquei pobre. E aí eu fui morar na casa de uma amiga. Amiga essa que ela ia buscar, me procurar para orar. Eu orava por ela porque ela precisava fazer um transplante de fígado. Ela era bem amarela, muito doente, tinha 3 filhos pequenos, o marido e a irmã que gostava dela. Que gostava e cuidava dela. Ela morava num apartamento CDHU em São Paulo. Para quem conhece, é um apartamento apertadinho, né? 2 quartos, sala e cozinha, muito pequeno. Ela viu que eu estava na miséria. Irmãos, eu fiquei só com a Bíblia e o colchão no chão. A minha filha foi morar com o pai dela, tiraram de mim, porque eu não tinha trabalho, porque eu não tinha condições. E eu fiquei só com a Bíblia, o colchão e Deus, né? E perdi, tive que pagar os funcionários, não tinha mais carro, não tinha mais nada, não podia mais pagar aluguel. Eu lembro que a irmã Rose chegou, hoje ela é uma missionária, e ela enrolou meu colchão e disse, você vai morar na minha casa. Irmãos, eu acostumada no Nordeste, eu nasci no sítio, mas meu pai não era rico, mas a gente não passava necessidade. E assim, como pobre, a gente tinha cada um seu quarto, né? Papai botava, tinha o quarto das mulheres, tinha o quarto dos meninos. E eu dizia, meu Deus,
tanta gente num apartamento pequeno desse, como vai ser? Só que Deus tinha uma missão para mim ali. Começou o meu ministério missionário ali na casa dela. Ela precisava urgentemente de um transplante de coração. E eu não imaginava, nunca passou pela minha cabeça que precisaria alguém morrer para ela ter vida. Olha, e eu orava e lia a Bíblia, que era apartamento muito pequeno. Tinha noite, irmãos, que eu me trancava no banheiro, porque ela era pobre, mas era limpa. Limpa, limpa, limpa. O banheiro dela era lavado todo dia. E se era visto alguma sujeira, lavava 2 vezes, mas era muito limpo. Como só tinha 2 quartos e a sala não podia ficar com a luz acesa, que incomodava, eu lia a Bíblia e orava dentro do banheiro. E ali eu fiquei, na casa daquela minha amiga, 2 anos e pouco. E eu orava. E o Senhor, ela também, o casamento dela não estava bem, o marido dela traía ela. Acredito que por ela já estar doente. E assim, irmão, é muito grande o meu testemunho, eu estou contando aos poucos. E minha filha vinha me ver na casa dela de 15 em 15 dias. Mas quando a minha filha chegava, não dava nem para chegar perto de mim, porque era tanta gente pedindo oração, que eu fazia só a obra de Deus. E eu sei que Deus permitiu que uma pessoa morresse. E como essa minha amiga era pequenininha, muito bem feita de corpo, muito linda, mas ela era uma mulher pequenininha. E a pessoa ser uma adolescente que servisse o fígado para ela. Olha que complicado, né? E o Senhor, a irmã dela olhou um dia para mim, um dia ela teve uma crise, uma hemorragia, vomitava sangue. E aí eu fui orar nela, o Senhor falava, não abra os olhos. Se você abrir os olhos, você vai ver a situação, você não vai ter fé. E a irmã dela olhou para mim, eu fui para a cozinha, e deixei ela no quarto, passou a crise, e a irmã dela olhou para mim e disse assim, se a minha irmã morrer, você vai morrer junto. E eu fiquei calada. Irmãos, eu só confiava só na palavra. Eu não tinha amigo, eu não tinha pastor que me aconselhasse naquela situação. Eu só saía com ela, né? Às vezes eu entrava em igreja, que as pessoas oravam para mim e diziam, vamos orar para Deus recolher ela de tanto sofrimento, que era a pele dela, a situação dela. E eu dizia, não, a irmã Rose é um selo do meu ministério, quero ver ela viver. E ela hoje é uma grande missionária. Não sabia nem ler. Hoje é uma mulher de oração, uma mulher de Deus, uma mulher abençoada. Então, eu vou contar todo o meu testemunho, mas aos poucos para vocês. E aí, depois de 2 anos e pouco, de tanto eu orar, Deus permitiu uma enfermidade numa irmã minha aqui. O próximo testemunho é isso que eu vou contar. E eu vim como se fosse, na minha mente, só pegar a minha irmã e levar para o Hospital das Clínicas. Porque eu conhecia muita gente lá. Eu tinha facilidade na época de pôr ela no Hospital das Clínicas, porque ela já estava desenganada dos médicos aqui em Alagoas. Eu levei ela, ficamos também, acredito que mais de 3 meses lá. Só que ela foi diferente, ela ficava internada e eu ia todo dia ver ela. Depois eu conto para vocês a causa dela. Então esse canal Jesus é a Porta, vocês não vão ver mentira aqui. Vocês vão ver testemunho verídico, experiência de vida, experiência com Jesus. Eu pedia que o Espírito Santo de Deus me capacitasse cada dia. Cada dia ele me desse força.
cada dia Ele me renovasse. A minha vida, irmãos, aquela mulher que odiava crente, ria dos crentes, zombava dos crentes, escarnecia mesmo. Ela só vivia com uma Bíblia na mão, ela só vivia de joelho e orando pelo próximo. Essa mulher sou eu, aos 24 anos de idade. Deus me chamou para essa obra. Eu vou parar porque o testemunho, irmão, quando ele fica grande, a gente tem vontade de parar, né? Porque cansa. Para não cansar vocês, se você gostou dessa experiência que eu lhe contei, desse caso verídico, deixe o seu like, compartilhe com alguém que está precisando. Deus, ele desfaz sim obras de macumbaria. Deus, ele move céu, terra e mar, mexe com as estruturas da terra. Se preciso for, ele tira a vida de alguém para abençoar a tua vida e a minha vida. Foi o caso que ele fez para abençoar a irmã Rose. Tinha que morrer alguém para ela ser abençoada. Eu não sei quem vai ter que descer, se preciso for. Porque assim o Senhor manda te falar. Ele não poupou nem o filho dele, amado Jesus Cristo. Ele não vai poupar ninguém para me dar e para te dar a vitória. Se você for fiel a Deus, você der ouvido à voz de Deus, você pode ter certeza que Deus, ele é Pai, ele é o Criador, ele é o nosso defensor, o nosso protetor, o nosso juiz, o nosso abrigo seguro, e o Filho dele, Jesus Cristo, que morreu para me salvar e te salvar, ele também, aleluia, está vendo o que eu e você está passando e sentindo na pele o que você está passando, porque ele viveu como homem aqui na terra. Temos o Espírito Santo de Deus, que ele mora dentro de mim e de você. Ele é quem conduz a minha mente, a tua mente, o meu passo, o teu passo. Ele que intercede por nós ao Pai quando nós não conseguimos orar. Quando nós estamos tristes, ele intercede ao Pai com gemidos inexplicáveis, com palavras que nós não entendemos. Irmãos, tudo isso, minha irmã, meu irmão, você que faz parte desse canal Jesus é a Porta. Esse canal, esse nome foi revelado por Deus. Depois eu vou contando meu testemunho e depois eu entro no já, porque, irmão, é muita experiência com Deus. Amém? Mas eu vou parando por aqui para não ficar cansativo. Mais tarde, vou fazer a oração da noite em nome de Jesus. Fica na paz. Acompanhe esse canal. Se foi Deus que abriu, ele vai prosperar. Vai chegar uma hora que nós vamos poder, em nome de Jesus, fazer live ao vivo, ver o seu rostinho. Lógico que para mim ver os comentários aí, eu vou ter que pôr óculos, que eu uso óculos para perto. Mas não importa. Eu não vejo a hora. A gente, no mês de abril, cresceu muito o canal. Ultimamente, não tem crescido. Mas vamos colocar na mão de Deus. Se for de Deus, ele vai crescer em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor. Temos oração hoje e eu volto com o testemunho da minha irmã. Amém? Não sei se amanhã, se depois, porque é pela guia do Espírito Santo. Estava lá dentro de casa e o Senhor falou, dê continuação ao seu testemunho. Porque tem pessoas que dão o testemunho, mas não contam detalhes. Então, se você se encontra vítima de obra de macumbaria, de magia negra, de inveja, de olho gordo, não se desespere. Deus vai desfazer tudo isso. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pelos milagres que o Senhor já fez na minha vida.
a vida daqueles que eu já contemplei. Que o Senhor abençoe esse canal, abençoe cada irmão, cada irmã, esse povo de Deus que para ouvir esses vídeos, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus esteja abençoando a vida deles, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por eu estar viva, pelo fôlego de vida. Eu te agradeço pela minha filha, pelo meu neto. Eu agradeço a Ti por esse canal, por esses irmãos, por essas irmãs, por esses que verdadeiramente estão parando, estão, Senhor, aleluia, deixando o seu like, compartilhando. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê a recompensa, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, até mais tarde. Antes de dormir, nós vamos fazer a oração, em nome de Jesus. Amém?